Vamos lá. Bendita questão 4. Quando eu falo para vocês que tudo de pirâmide é teorema de Pitágoras, se resume em encontrar triângulos retângulos na pirâmide, vocês têm que acreditar em mim. Então vamos lá. Calcule a aresta da base de uma pirâmide regular hexagonal, sendo 30 raiz de 3 a área lateral e 2 raiz de 7 a medida da aresta lateral. Então, o que a gente tem de informação? Que essa aresta lateral aqui mede 2 raiz de 7 e que a área lateral mede 30 raiz de 3 centímetros quadrados, aqui em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir a aresta da base. Vou chamar essa aresta da base de L. A primeira coisa que eu vou fazer é a aresta lateral, que é 30 raiz de 3, a área lateral, perdão, que é 30 raiz de 3, é formada por 6 triângulos, certo? A lateral dessa pirâmide é formada por 6 triângulos. Então, eu vou chamar o apótema da pirâmide, que é exatamente a altura desse triângulo aqui, de M. Então, qual é a área de uma face? É a base L vezes a altura M dividido por 2. Então, a área lateral, que é 30 raiz de 3, é formada por 6 triângulos desse. 6 triângulos cuja área é L vezes M dividido por 2. Vou simplificar aqui. O 2 com 6 dá 3. O 3 com 30, que sobra 10. Então, o que eu tenho? Que 10 raiz de 3 é igual a L vezes M. Portanto, o apótema da pirâmide é 10 raiz de 3 dividido por L. Por que eu isolei o apótema? Porque o exercício está pedindo para eu calcular a aresta da base. O que eu quero achar é exatamente o L. Então, eu já vou deixar o apótema em função de L. Então, pronto. Comecei tudo calculando a área das faces. Depois, o que eu vou usar? Teorema de Pitágoras, sempre nesse triângulo aqui, ó, cujo cateto é o apótema M. Um dos lados é L sobre 2. E a hipotenusa do exercício me deu é a aresta lateral da pirâmide, é 2 raiz de 7. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Portanto, eu tenho que m ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a 2 raiz de 7 ao quadrado. Então, o m é 10 raiz de 3 sobre L. Então, já vou substituir. Eu tenho 10 raiz de 3 sobre L ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4 é igual a 28, que é 2 raiz de 7 ao quadrado. Portanto, 10 raiz de 3 ao quadrado é 100 vezes 3, portanto, é 300. 300 sobre L ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4 é igual a 28. Vou tirar o mínimo é 4L ao quadrado, então vai ficar 1.200 mais L à quarta, menos, já vou passar esse 28 para o outro lado. 28 vezes 4 dá 112. Então, menos 112L ao quadrado é igual a zero. Então, eu estou com essa equação aqui, que é uma equação biquadrada. Esse tipo de equação, a gente sabe resolver. Então, para eu resolver essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, por exemplo, na verdade aqui L é a quarta, né? L é a quarta. Eu vou chamar L ao quadrado, por exemplo, de x. Se eu chamo L ao quadrado de x, como fica a minha equação? X ao quadrado menos 112x
mais 1.200 é igual a zero. Então, quando você resolve essa equação aqui do segundo grau, você encontra duas respostas. Você encontra que x é igual a 100 ou x é igual a 12. Então, a solução desta equação aqui, as raízes dessa equação são x igual a 100 ou x igual a 12. Só que x é igual a L ao quadrado. Então, no primeiro caso, eu tenho que L ao quadrado é igual a 100. Então, L é igual a... Como eu tenho L ao quadrado igual a 100, L ao quadrado é mais ou menos 10. Só que como L é o tamanho da aresta lateral, só me interessa o número positivo. Mas de L ao quadrado igual a 100, significa que L é mais ou menos 10. Eu só estou considerando positivo porque aqui eu estou falando de tamanho de aresta. Usando x igual a 12, eu tenho que L ao quadrado é igual a 12, o que implica que L seria mais ou menos 2 raiz de 3. Só que, como é tamanho, só vou pegar o número positivo. Então, L é igual a 2 raiz de 3. O que acontece? Eu estou tendo dois valores possíveis para a minha aresta lateral. Vamos analisar esses valores. Então, a base da minha pirâmide é um hexágono, que é formada por 6 triângulos equiláteros. Certo? O apótema da pirâmide, o apótema da base, perdão, é exatamente a altura de um desses triângulos que compõem a base. Então, como o meu hexágono tem lado L, a base tem aresta L, o apótema da base, que eu vou chamar de M', é L raiz de 3 sobre 2, que é exatamente a altura do triângulo. Certo? Então, se o meu L for 10, eu tenho dois valores possíveis para L. Ou L é 10, ou L é 2 raiz de 3. Aqui está errado. 2 raiz de 3, fatorei o raiz de 12. Se L é 10, o apótema da base é 10 raiz de 3 sobre 2, que é 5 raiz de 3. E o apótema da pirâmide, que é essa altura deste triângulo aqui, que é meu M, é 10 raiz de 3 sobre L. 10 raiz de 3 sobre L, que é 10, que vai ser igual a raiz de 3. Então, o apótema da pirâmide é raiz de 3 e o apótema da base é 5 raiz de 3. Só que isso não pode acontecer. Por quê? Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. Considerem este triângulo aqui, olha, aqui na pirâmide. A hipotenusa é o M, pega aqui o centro da sua pirâmide. Vamos considerar, esse triângulo aqui, ó. Desenhar ele de rosa. Que vai do centro da pirâmide até aqui e pega a altura da pirâmide. Vou desenhar ele do lado que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou apagar esse M aqui, vou fazer ele do lado. Considere esse triângulo aqui, ó. Então, aqui a gente tem a altura, que faz 90 graus. Esse aqui é a apótema da pirâmide, ó, apótema da base, que é exatamente a altura de um dos triângulos equiláteros da base. E a hipotenusa é o nosso M que a gente tinha encontrado, o apótema da pirâmide. O que está acontecendo? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, cujos catetos são M' e a altura. E a hipotenusa é M, esse M que a gente encontrou aqui. Só que se o L é igual a 10, o M' é 5 raiz de 3 e o M
é raiz de 3. Ou seja, o cateto M' está sendo maior que a hipotenusa M. Porque o M' é um cateto e M é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Nunca um cateto pode ser maior que a hipotenusa. Então, isso aqui é errado. O valor de L igual a 10, que vocês encontraram resolvendo a equação biquadrada, não satisfaz as condições da pirâmide. Então, o valor L igual a 10 está descartado. Ele não pode ser. Portanto, a medida da aresta da base L é o outro valor que a gente tem, 2 raiz de 3 centímetros. De novo, pirâmide se reduz a triângulo retângulo. Encontrar triângulos retângulos espertos para vocês resolver o problema.